Como acontece o processo de conhecimento do ser humano? Em outras palavras, como o ser humano descobre o mundo que o cerca? Existem várias teorias e eu vou citar aqui a teoria dos gregos antigos. De acordo com os filósofos pré-socráticos, assim como a razão humana é o princípio que controla e regula a conduta individual, uma espécie de alma universal unifica e dá ordem para a natureza. E como esse princípio de organização interna do ser humano e externa do mundo são princípios comuns, o ser humano consegue conhecer o mundo por meio da semelhança e da oposição. Vejamos como essa filosofia é completamente abandonada no decorrer da história do pensamento humano. O que nós temos hoje? Podemos ver isso na maioria maciça das decisões judiciais. No lugar da razão, a vontade humana passou a controlar e a regular a conduta do indivíduo. Basta nós lermos um pouquinho de Nietzsche e estudarmos minimamente os rudimentos da psicanálise freudiana. E a razão humana? A razão humana não deixa de existir, mas ela passa a ser controlada pela vontade. E passa ela, então, a razão controlada pela vontade, a unificar e dar a sua ordem à natureza inteira, externa. Em palavras bem simples, antes se colocava a compreensão humana num compasso com as regras da natureza e hoje se coloca a natureza em compasso com a vontade humana. Como que essa mudança filosófica impacta no universo jurídico? De modo simples. Antes nós tínhamos juízes que agiam de modo lógico, que se posicionavam com ideias que fazem naturalmente sentido, e hoje nós temos o quê? Juízes que se posicionam de modo completamente desconexo à realidade, conforme o que eles bem querem, muitas, mas muitas vezes ao arrepio da própria realidade que se impõe. Aliás, realidade é um termo que a filosofia pós-moderna refutou. Ela não existe mais. O mesmo céu pode ser vermelho e amarelo para um e para outro. E somente no mundo tão distópico é que se faz possível a existência de juízes que negam o caso concreto, ou melhor, que interpretam o caso concreto como eles bem entendem. Somente no mundo assim distópico é que a sociedade é capaz de pagar altos salários para alguém fazer o que ele quer fazer com a vida dos outros. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o que eu estou enxergando. O absurdo já se tornou uma realidade. E eu não sei se vocês podem perceber, o problema se encontra antes da aplicação da norma ao caso concreto. Na filosofia do direito, isso significa dizer que nós estamos em um ponto anterior ao problema deôntico. Nós estamos diante de um problema puramente epistêmico, um problema existente no processo de conhecimento de mundo pelo juiz. E aí a verdade é que nós temos hoje um sistema concursal para entrada no cargo de juiz que exige um conhecimento que a gente não pode nem definir como sendo conhecimento jurídico, porque é um conhecimento meramente técnico das normas. E cá entre nós, dentro de toda a complexidade do direito, o conhecimento técnico é um nada absoluto, ou seja, é completamente dispensável, porque qualquer um com tico e teco na cabeça é capaz de encaixar um caso que ele já assimilou em uma das regras legais que já existem. O direito foi reduzido a essa atividade infantil. O que realmente importa, o que realmente é rico para a atividade jurisdicional, simplesmente não é cobrado nos concursos públicos. E se é cobrado, é minimamente cobrado. Os olhares lógico, epistemológico, social, que deveriam esses olhares anteceder o olhar deôntico, o olhar que envolve a norma, esses conhecimentos são amputados do certame. Então, por mais que nós que enxergamos a extensão do buraco onde o nosso poder judiciário está metido hoje, por mais que nós fiquemos felizes com a vinda dos robôs esperançosos, nós temos que ter a consciência de que, ao menos por enquanto, o robô vai fazer somente o trabalho deôntico, ou seja, somente o trabalho de aplicar a norma ao caso. Infelizmente,
quem vai continuar pensando recortes da realidade para fazer valer a sua vontade, ainda será o juiz.